Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Dê mais um forte aplauso ao Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. O Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus conforme João escreveu. Capítulo 1, a partir do versículo 11. Aleluia. Está escrito, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Podem sentar, queridos, aqueles que estão em pé. Glória a Deus. Amém. Queridos, próximo culto, quarta-feira, às 18h30, das 18h30 às 19h30, 19h40. Próximo domingo, sexta-feira, ministração específica com jovens, a que horas? 18h, sexta-feira. E domingo, queridos, nós teremos o culto pela manhã e à noite. Amém? Teremos o culto domingo pela manhã, das 9 às 10h30, e à noite, das 18h30 às 20h. Então, a partir de domingo, teremos o culto, 2 cultos, né? Para contemplar, principalmente por causa da questão da redução, né? Isolamento social. Então, para que os irmãos possam vir, ou pela manhã, ou à noite. Queridos, nunca é bom lembrar. É sempre bom lembrar. A cada dia que passa, a flexibilização das atividades, né? Profissionais, comerciais, tudo, mas o vírus continua vivo e a pandemia continua aí. Infelizmente, hoje, pela manhã, já haviam mais de 100 mil pessoas mortas no nosso país. Pela manhã, mais de 100 mil pessoas mortas, irmãos. Ou seja, irmãos, não é brincadeira o que está acontecendo. Então, isso significa que eu e você devemos continuar, irmãos, usando máscara ao sair das nossas casas, só sair para trabalho, para aquilo que é necessário e essencial. Se não é, fique em casa. Higienização das mãos com água, sabão, álcool gel, distanciamento social. Vamos continuar, irmãos, porque um dia, há meses, estava lá na China, há muito tempo, infelizmente, está aqui. E eu já tive, infelizmente, pessoas conhecidas minhas que morreram, vítimas da Covid-19. Então, irmãos, continuemos. Ainda não existe uma vacina. Queridos, Deus, o Pai que eu preciso. Amém? Esse é o tema, né, da mensagem que estaremos ministrando. Deus, o Pai que eu preciso. O Pai que você precisa. O Pai que nós precisamos. O versículo 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse veio para o que era seu, ali é Jesus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos receberam a Jesus, receberam o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus, nasceu de cima.
Quem é Deus para mim e para você? O que Ele de fato representa na sua vida, na nossa vida, irmãos. Temos vivido uma relativização do Deus Pai. Ou seja, irmãos, para muita gente, Deus, o Pai, Ele não é absoluto. Ele é relativo, Ele pode ser o meu Pai, Ele pode ser o Pai. Mas para nós, Deus, Ele é absolutamente o nosso Pai. A revelação de Deus como Pai é a forma mais sublime da revelação do soberano de Israel. Irmãos, eu preguei um sermão falando sobre Deus Pai, e eu disse, irmãos, que para mim, de forma pessoal, esta para mim é a maior revelação da Bíblia. Deus se revelando ao homem como Pai. O conceito de Deus Pai está sendo distorcido nos nossos dias, que somente a Bíblia pode dizer a verdade sobre Ele. No Velho Testamento, o povo de Israel não tinha essa noção de Deus. A palavra Pai, referindo-se a Deus, somente aparece 8 vezes no Antigo Testamento. E mesmo assim, no sentido de chefe do povo de Israel, ou no sentido de criador. Já no Novo Testamento, a palavra Pai, referindo-se a Deus, aparece 272 vezes. E o sentido é de intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Para os judeus era algo inconcebível chamar Yahvé de Pai. Isso não era permitido. Algo inaceitável. Eles entendiam que ninguém poderia se referir a Yahvé dessa forma. Para eles, irmãos, era uma blasfêmia. Um homem, uma pessoa, se dirigir ao Senhor e chamá-lo de Pai. Para eles isso era uma blasfêmia. Isso era caso de apedrejamento. E para deixar os judeus mais furiosos, vem Jesus, que se refere a Deus como Abba. Ele usando a expressão aramaica, a palavra Abba, e aos discípulos ficaram ali, irmãos, como que perplexos. Porque Jesus não apenas chamou Deus de Pai, Ele disse Abba Pai, que significa, irmãos, paizinho. Imagine, irmão, um judeu, ao ouvir isso, Jesus pronunciar essa expressão. E Abba é uma forma muito íntima de chamar um pai. Era assim que as crianças chamavam pelos seus pais. Eu, por exemplo, chamava meu pai de, como eu chamei hoje aqui, quando eu convidei Luciano, né? Ô painho, era assim que eu chamava meu pai, irmãos. Painho. É uma relação próxima, de intimidade mesmo. Essa revelação que Jesus trouxe é ainda mais profunda, pois não só Jesus pode chamar a Deus assim, como também eu e você. E queridos, precisamos prestar atenção, porque isso é sintomático, isso revela. Imagine um cristão, uma pessoa que serve a Deus, mas a maioria das vezes que ela se refere a Deus, ela chama Ele de Deus, de Senhor, enfim. E você vê poucas vezes a pessoa se referir a Deus e chamar de Pai. Talvez isso revele algo que esteja na mente, no coração deste homem e desta mulher. Talvez seja um complexo, talvez seja um trauma, talvez seja uma dor, uma frustração que ele teve da sua relação com o seu pai biológico, e de uma forma inconsciente, ele também se refere, ele se relaciona com Deus dessa forma. Um Deus distante, um Deus que está distante de mim e que eu não quero Ele muito perto. E se tem alguém aqui nesta noite, aqui no templo, ou alguém que está aí nos ouvindo através do canal, por favor, faça uma análise se isso acontece contigo e por quê você tem a dificuldade de abrir a sua boca e chamar o seu pai de pai. Mas o que precisamos fazer para ter Deus
Abba em nossas vidas. Você entende que Deus é Pai de todas as pessoas? Quem são os filhos de Deus? Todas as pessoas do mundo? O que você acha? Vamos ver na Bíblia. Exatamente, irmão. Nem todas as pessoas, nós ouvimos isso. As pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus, as pessoas que ainda não servem ao Senhor no sentido prático e experimental e pessoal, elas dizem assim: mas eu também sou filha de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem uma aliança, ou você, querido amigo, que está me ouvindo aí, através deste instrumento, quero lhe dizer que pela Bíblia, nem todas as pessoas são filhas de Deus, porque existe uma condição. Uma pessoa só se torna filha de Deus, um homem só se torna filho de Deus, uma mulher só se torna filha de Deus, quando ela nasce de novo, quando ela recebe Jesus em sua vida, quando ela faz uma aliança com o Senhor, quando ela se arrepende dos seus pecados e passa a viver uma nova vida. Foi o texto que nós lemos nessa noite, de João capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então, para alguém se tornar um verdadeiro filho de Deus, é preciso ter Jesus, é preciso receber Jesus em sua vida e em seu coração. O que podemos aprender claramente aqui? Que somente os que recebem Jesus podem se tornar filho de Deus, somente os que creem em seu nome. Então, nem todos são filhos de Deus, pois, infelizmente, nem todos creem em Jesus. E isso é muito triste, triste de verdade, pois Deus está pronto para tomar qualquer pessoa como um filho. E para isto, basta você, nesta noite, abrir o seu coração e recebê-lo e aceitá-lo como seu Senhor e o seu Salvador. É através de Cristo que um homem, que uma mulher se tornam filhos de Deus. João capítulo 14, versículo 1, quando no versículo 5, o apóstolo Tomé perguntou a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai, e como conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Desculpem, queridos. Você certamente conhece frases do tipo, é a cara do pai, ou tal pai, tal filho. Também já deve ter identificado o filho de um amigo apenas pelo seu modo de ser. Mesmo que não fossem fisicamente idênticos, o modo de falar, de olhar, de andar e agir revelam o parentesco. E querido, e nós, como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, o alvo de todos nós é parecer com o nosso Pai. É parecer com Ele. É ter em nós os seus atributos, as suas qualidades, as suas características comunicáveis. Porque Deus tem atributos que são essencialmente deles. Mas Ele tem outros atributos que podem ser dados, que podem estar no homem. E é dessa forma, e essa é a única forma que nós poderemos ser semelhantes a Deus. É quando em nós as pessoas veem atributos, amor, bondade, benignidade, compaixão, perdoar, facilidade de perdoar, enfim, é isso que nos tornam semelhantes ao nosso Pai, ao nosso Deus. E assim como nosso Pai, precisamos ser. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeito ali, irmãos, significa completo. Portanto, sejam completos, sejam íntegros, sejam inteiros, assim como é inteiro, como é completo
o vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Queridos, qual é o pai que eu preciso? Não o pai que eu quero ou que você quer. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos um pai que não é o pai que precisamos. Nós queremos fazer de Deus um pai que ele não é. E precisamos entender, irmãos, que Deus, ele é o pai que eu preciso, que você precisa, e não o pai que eu e você queremos. E talvez aí resida a frustração, o sofrimento, o fracasso de muitos cristãos. Porque eles criam um Deus e tornam esse Deus um pai, não que ele precisa, mas um pai que ele quer. Ele faz de Deus um pai à imagem e semelhança dele, e não se tornar a imagem e semelhança dele. Aquela figura, aquele quadro, irmãos, salvo engano, ou Michelangelo, e Deus criou um homem. Aquela figura, ele desenha, né? Deus, e aí Deus tocando em um homem, e os dedos se encontrando. Né? Ali, irmãos, um homem criando Deus. E não pode ser assim. Deus criou o homem. Somos nós que temos que nos tornar a imagem e semelhança dele. O pai que eu preciso, ele irá, primeiro, irmãos, ele irá me ensinar. Ele irá o quê? Me ensinar como viver, para onde ir e as escolhas que eu devo fazer na minha vida. O pai que eu preciso, ele vai me ensinar a isso. Como eu devo viver, para onde eu devo ir e as escolhas que eu devo fazer, irmãos, a cada dia e em cada situação. O pai que eu preciso, além de me ensinar, ele vai me corrigir através de palavras, através de acontecimentos e através de sofrimento. É dessa forma que Deus, o pai que eu preciso, que ele vai, nos corrigindo através de palavras, diretamente ou usando alguém, através de acontecimentos que vão acontecer, eventos que vão acontecer na nossa vida, e isso ele vai nos corrigindo, ou através de mão de fracassos. Essas coisas servem para nos corrigir. O pai que eu preciso, além de ensinar, de corrigir, ele vai nos instruir. E a palavra instruir, na língua original do Antigo Testamento, significa, irmão, castigo, advertência. O pai que eu preciso, irmão, ele vai, sempre que necessário, ele vai nos advertir, ele vai nos disciplinar. E as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, eles ignoram, eles não entendem esta verdade. Como é que um Deus que é amor, ele corrige os seus filhos? Não é assim, irmãos? As pessoas que não têm ainda uma revelação de Deus, que não servem a Deus, eles ignoram, eles não entendem no sentido espiritual, como um Deus que é amor, ele castiga e corrige os seus filhos. Pois é, essas pessoas criam um Deus, um pai, conforme a mente deles e a semelhança deles. Mas o Deus único e verdadeiro, o Deus, Pai de Abraão, o nosso Pai, é um Deus que vai nos instruir, ele vai nos corrigir, porque assim fazemos, irmãos, com os nossos filhos, assim fazemos com as nossas filhas. Nós, quando necessário, precisamos o quê? Discipliná-los com palavras, disciplinar os irmãos com um dedo, 2, 3 ou 5 dedos, ou melhor, corrijo. Nunca, irmãos, nunca faço uma correção aqui, quando eu disse, né? Corrigir com um dedo. Por exemplo, né? Um ano, apanha com um dedo. Dois anos, apanha com 2 dedos. 3 anos, 5 anos, 5 dedos. Tire isso, esqueça isso que eu falei.
nós não devemos corrigir os nossos filhos com a nossa mão. Devemos cinto, cipózinho. Por quê, irmão? Uma criança, ela entende que isso aqui não pode ser para... E depois, isso pode causar um dano emocional naquela criança. Então, devemos corrigir os nossos filhos, não com a nossa mão, mas com o cinto, o cipózinho, a palmatória. Amém? O pai que eu preciso, além de me ensinar, de me corrigir, de me instruir, ele me protege e me guarda. Ele protege e guarda você. Quantas vezes, irmão? Quantos livramentos? Aqueles que vimos e aqueles que também não vimos. Mas que o nosso Pai, Ele cuidou de nós. Ele nos guardou. Pessoas que maquinaram mal contra nós, irmão. Pessoas que estavam tentando, sabe, uma emboscada. E o nosso Pai foi lá e colocou a mão e nos protegeu e nos guardou. Esse é o Pai que eu preciso. Um Pai que vai nos proteger e nos guardar continuamente. O Pai que eu preciso, além de me ensinar, além de me corrigir, de me instruir, de me proteger e guardar, Ele supre todas as minhas necessidades. Ele supre todas as suas necessidades. Pastor, tem algo que eu estou querendo muito, mas eu não tenho. E o Senhor está dizendo aí que Deus, Ele supre os seus filhos em todas as suas necessidades. Se você até hoje não recebeu, é porque você não precisa do que você acha que precisa. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu tenho a certeza que o Deus Pai, Ele supre todas as nossas necessidades. Se você acha que o que você tem é pouco, é porque nesse momento, o melhor para você é ter esse pouco que você tem. Deus está suprindo as suas necessidades. O Pai que eu preciso, além de fazer essas coisas, Ele é onisciente. Ou seja, Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. O Pai que eu preciso, Ele é onisciente. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Mateus capítulo 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos, nem eu sei, irmãos, nem você sabe. Quantos cabelos tem aí na sua cabeça? A Bíblia diz que Deus contou todos eles. Todos os fios de cabelo que você tem na sua cabeça, Deus sabe. Agora eu pergunto, quantos fios de cabelo tem na cabeça do diácono Carlos Roberto? Ainda tem alguns, né? Na cabeça ali do irmão Jorge. Oh, Jesus. E Deus sabe todos os fios de cabelo. Irmãos, Deus sabe tudo a seu respeito. Até coisas que eu não sei de mim mesmo, da minha própria vida, Ele sabe, porque Ele é onisciente. E assim como pais que nós somos, não somos oniscientes, mas precisamos, irmãos, ser presentes na vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Deus, Ele é onisciente na minha vida, e eu preciso ser presente na vida dos meus filhos e das minhas filhas. Procure saber onde o seu filho, o que o seu filho faz, com quem, aonde está e com quem está. Isso é ser presente na vida dos nossos filhos. Um dos maiores erros que um pai pode cometer irmãos, é não saber o que o filho faz, ou a filha faz, com quem ela está, ou com quem ele está, e não saber aonde ele está. Por isso, não podemos ser
oniscientes, mas precisamos ser pais presentes. Saber o que precisamos saber na vida dos nossos filhos. E isso, irmãos, isso é uma arte. Isso é conquistar a amizade dos nossos filhos e das nossas filhas. E isso, irmãos, não é com imposição. Isso não é gritando. Isso, irmãos, é usando de sabedoria para conquistar a confiança dos nossos filhos. E isso significa dizer, irmãos, que aonde quer, quando nós agimos assim, aonde quer que o seu filho vá, aonde quer que o meu filho, minhas filhas estejam, eu estarei lá com elas, eu estarei na mente e no coração delas. Segundo, o pai que eu preciso, além de onisciente, ele é onipresente. Ele está aonde você vai, mesmo quando você não o convida. Ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando atentamente os maus e os bons. Ele é onipresente. E Ele quer interagir como pai. Ele quer interagir comigo. Ele quer interagir com você. Porque aonde quer que você estiver, se você quiser, se nós quisermos, o nosso Pai estará lá, interagindo, presente, atuante, agindo por nós e através de nós. Mas isso, irmão, é preciso, convidá-lo, é preciso chamá-lo. Ao sair de casa, dizer: Pai, eu quero a tua companhia. Pai, eu quero estar contigo durante todo este dia. Aonde quer que eu vá, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque Ele é, irmãos, onipresente. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a parte B. O Senhor está convosco quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Se o abandonarem, Ele vos deixará. Ele é onipresente, mas Ele vai se manifestar. Ele vai operar em minha vida e através de mim. Se eu, chamá-lo. Se eu convidá-lo. Por isso, irmão, quando nós procuramos saber acerca dos nossos filhos e filhas, nós estaremos presentes na vida deles e delas. Como eu disse, os nossos filhos nos carregarão no melhor lugar, irmãos, no coração. E com certeza, em muitos momentos, irão, ali no momento de fazer algo errado, de agir de uma forma errada, irão lembrar e vão dizer: não, eu não irei fazer isso por causa do meu pai. Eu irei decepcioná-lo. Eu irei entristecê-lo. Mas isso, irmão, é quando nós somos presentes na vida dos nossos filhos. E isso é conquistado. Aleluia. O pai que eu preciso, além de onisciente, além de onipresente, Ele é onipotente. Ele pode fazer tudo por mim e por você. Diga glória a Deus. Ele pode fazer tudo por mim e por você. Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. O patriarca Jó, ele disse: respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus, eu sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos,
No capítulo 9, versículo 23, Jesus diante de um pai desesperado, irmão. Jesus diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Porque este é o pai que eu preciso. Um pai que pode tudo. Não algumas coisas, ele pode tudo. Amém, irmãos? Irmãos, é como, podemos dizer, é como um filme de 007. A gente sabe, a gente assiste o filme, mas tem hora que parece, né, que o 007 vai ser o fim dele, não é verdade? Não vai ter jeito. Mas o dono do filme encontrou uma solução. O diretor do filme pode tudo. Assim, irmãos, é o nosso Pai. A sua história, o seu destino está, ó, e o fim é alegria. O fim é porque é Ele que está controlando e escrevendo a sua história. Deus, Ele pode tudo. E o fim será alegria. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Agora, para isso, já que Ele é, e Ele é onipotente, Ele pode tudo, eu preciso chamá-lo e permitir que Ele opere em minha vida. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, em sua vida, estarei com ele e ele comigo. Esse texto que nós usamos muito, né, para evangelizar, mas é um texto essencialmente doutrinário, irmão. Um texto escrito para a igreja de Laodiceia, para crente, né? Esse texto é um versículo, é uma palavra direcionada para os crentes da igreja de Laodiceia. Ou seja, irmão, o Pai onipotente estava do lado de fora daquela comunidade e do coração daqueles irmãos. Para que Deus, verdadeiramente, irmão, seja o que Ele é, onipotente na minha vida, eu preciso chamá-lo, eu preciso permiti-lo na minha vida, e assim eu verei, eu provarei que Ele é onipotente de fato. Nem tudo, Ele é onipotente, mas nem tudo Ele fará por mim e por você. Há coisas que eu e você precisaremos fazer. Amém, irmãos? Ele é onipotente, porém, existem coisas na minha e na sua vida que Ele não fará. Sou eu. Somos nós que precisamos fazer. Amém? Então, talvez tenha algo aí na sua vida que ainda não aconteceu, que ainda não foi realizada. Sabe por quê? Porque você está esperando Deus fazer o que é você que precisa fazer. Você está assim de braço cruzado e Deus está lá sentado no trono olhando para você, esperando você dar o primeiro passo para o milagre acontecer. Moisés, diga ao povo que marche, faça alguma coisa, e eu vou dar aqui um sopro, Moisés, e de lá para cá o mar vai se abrir. Não vai ser daqui não para que o povo creia, vai ser de lá para cá. Então, meu querido, minha querida, discirna aí se o que você está esperando Deus fazer não é para você fazer. Além disso,
Nem tudo que você quer, você precisa. Nem tudo que eu quero, de verdade, eu não preciso, irmão. Existem coisas assim na nossa vida. Eu e você queremos, eu e você desejamos, mas Deus diz: não, meu filho, você quer, mas você não precisa. Você deseja, mas você não precisa. Pedi, e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Tiago capítulo 4. Então nem tudo que você quer, nem tudo que eu quero, de fato, eu preciso. Só Ele sabe de tudo o que eu e você precisamos. Então, sendo assim, é melhor ficarmos na dependência. E dizermos para Ele assim: Senhor, que seja feita a tua. Senhor, não. O sermão não é Senhor. O sermão é painho. Painho, né, Gleidson? Painho, que seja feita a tua vontade. Quem chama Deus de painho aí? Quem tem coragem? Está vendo aí? Olha para aí, gente. Menino. Vou perguntar de novo. Porque de fato eu me escandalizei. Não é que toda hora, né? Não é que toda hora a gente vai chamar assim, né? Mas há momentos, né, irmão? Aquele momento de choro, de joelho, né? De quebrantamento. Aí não dá, irmão, não dá para dizer: Senhor, não, irmão, painho, eu estou aqui, painho. Olha, irmão, que delícia. Isso é glorioso, irmão. E aí, irmãos, o nosso painho olha assim e diz: meu Deus, eita, que filho. Treine aí, vá, diga: painho. Treine aí de novo, diga: painho. Diga: painho, eu estou aqui. Amém. Começa a treinar aí, viu? Vai treinando o espírito e dizer: painho, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui. Papai, eu te quero. Papai, eu te amo. Papai, eu não consigo viver sem ti. Papai, tu és a minha alegria. Nem tudo que você quer, nem tudo que nós queremos, de fato, irmão, nós precisamos. Filho, pai, ou pai, filho, o que o Pai que está no céu espera de mim e de você. O que Ele quer de mim e de você. O que Ele quer de nós. Nós, seus filhos. O que o nosso Pai quer. Pai, somos filhos desse amor infinito. Que nesta noite, amados, que eu e você venhamos desejar, não o Pai que queremos, mas o Pai que nós precisamos. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. E eu quero convidar aos amados, aos queridos a se colocar em pé. Depois da oração final, por favor, não saia.
ainda haverá, depois da oração final, ainda haverá algo rápido. Por isso, não saia. Amém? O meu Pai é bom, bom, bom. Botou fé não, foi? Não botou não, foi fé? Não? Cadê? Bote aí um dó, ré, mi, faz sol, lá, fio. Aleluia. Feche seus olhos e entre outra vez, esteja outra vez. O meu Pai é bom.
Levante suas mãos e adore a Ele. E aproveite e abra sua boca e adore o seu Pai. Abba, Pai! Abba, Pai! Buscamos tua vontade, seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
continua mais baixo, de máscaras, né? Não dá para identificar todas as pessoas. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem uma aliança com o Deus Pai, mas nesta hora se arrepende dos seus pecados e recebe a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Você, meu amigo, minha amiga, que está adorando ao Senhor, que está nos acompanhando através deste canal. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, faça uma oração onde você está e receba Jesus Cristo em seu coração como único Senhor e Salvador. Se arrependa nesta noite e se torne filho de Deus, filha de Deus. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém? Que maravilha! Alguns irmãos e irmãs que há alguns dias, que há alguns meses eu não vejo. A irmã Débora, irmão Deleon, irmão Christian, no templo eu quero dizer, irmão Jurivaldo, Hamilton, pastor Alex, parece-me ali que é Ágata, do tamanho do pai, da mãe, Adriane, glória a Deus, irmã Edna, Valdenor, irmão Marcelo, irmã Heloísa, irmã Luísa, glória a Deus, maravilha, irmão Flávio, irmã Josefa, glória a Deus, que alegria poder vê-los nesta noite, neste lugar. Amém, amados? Coloque a mão aí no seu coração. Aleluia. E faça agora uma oração de filho, falando com o Pai. Fale com o seu Pai agora. Fale com o Pai, com o seu Pai. Apresente-se a Ele e apresente as suas dificuldades para o seu Pai. Ele pode tudo, Ele pode fazer tudo que você precisa. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, porque mais uma vez foi consolidado em nós de que Tu és o nosso Deus, de que Tu és o nosso Senhor, de que Tu és o nosso pastor, de que Tu és o nosso amigo, de que Tu és o nosso Redentor. Mas fora consolidado nesta noite no nosso espírito que o Senhor é o nosso Abba Pai, de que Tu és o nosso Paizinho querido. E eu peço que nesta noite, que a partir desta noite, eu possa andar e viver como Teu filho, que eu possa viver como Teu filho,
e que seja refletido em mim quem Tu és, que as pessoas possam ver em mim, em nós, a Tua presença, e elas possam desejar, que elas possam querer também se tornarem Teus filhos e filhas. Senhor amado, que todo trauma, que todo complexo, que toda resistência, se porventura existir na mente, no coração de algum irmão ou de alguma irmã, que nesta hora sejam quebrados agora, sejam destruídos agora, e que esta pessoa possa Te chamar de Pai e se relacionar contigo como Pai, como um Paizinho. Que esta pessoa seja curada, que esta pessoa seja liberta, e que ela saia daqui com uma nova relação contigo, e que ela possa viver nesta revelação e dimensão. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Nós voltaremos às nossas casas e queremos a Tua companhia, Pai. Queremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos faça chegar em paz e em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite na Tua presença, que possamos dormir o sono dos justos e acordar para um novo dia, e possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Doçura, a caixinha.